Você se lembra do cheiro do caderno novo? Do som das crianças correndo no pátio antes do sinal tocar? Do barulho das folhas de papel sendo viradas e do giz riscando o quadro verde? Se essas memórias te fizeram sorrir, então este vídeo é para você. Antes de começarmos essa viagem no tempo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal O Tempo de Ontem e ativa o sininho, porque aqui a gente revive as melhores lembranças da nossa infância, aquelas que marcaram o coração e nunca mais saíram da memória. Prepare-se, porque hoje vamos voltar para um tempo mágico, a época da escola e das brincadeiras nos anos 70. Nos anos 70, ir à escola era por si só uma aventura. As ruas eram mais silenciosas, os carros mais raros e as crianças iam a pé, de bicicleta ou em pequenos grupos de vizinhos, rindo e conversando pelo caminho. O uniforme, simples e bem passado, era motivo de orgulho. As meninas com laços coloridos no cabelo, os meninos com o sapato engraxado, o short de tergal e o caderno de capa dura debaixo do braço. E quem nunca levava o lanche embrulhado em papel alumínio ou uma maçã cuidadosamente colocada pela mãe dentro da lancheira metálica? O trajeto até a escola era cheio de pequenas paradas. A vendinha da esquina, onde o dono cumprimentava cada criança pelo nome, o cachorro que sempre deitava na calçada e aquele amigo que insistia em correr para chegar primeiro ao portão. Não existia pressa. O tempo parecia andar mais devagar. E cada manhã tinha o cheiro da infância misturado com o perfume do café que vinha das casas. Alguns ainda lembram do barulho do sino, que não vinha de um sistema eletrônico, mas de uma campainha de ferro batida manualmente pelo inspetor. Quando aquele som ecoava, começava o ritual sagrado do aprendizado. Entrar na sala de aula era como entrar num pequeno universo. O chão de madeira rangendo, o quadro negro riscado de branco, as carteiras duplas de ferro e madeira, muitas com corações e iniciais gravadas com canivete. Os alunos sentavam enfileirados e quando a professora entrava, todos se levantavam num coro respeitoso. "Bom dia, professora!" Havia um carinho especial pelos professores naquela época. Eles eram figuras de autoridade, mas também de afeto. Sabiam o nome de cada aluno, conheciam a família e muitas vezes sabiam quando algo não ia bem, só de olhar nos olhos. O giz, o apagador e o cheiro do pó branco no ar faziam parte da paisagem. As lições eram copiadas com capricho e o caderno de caligrafia era o orgulho de quem conseguia fazer o A perfeito. Havia uma beleza no simples. Naquela época, aprender era um ato de paciência e dedicação. E a escola era um lugar onde se formava caráter, não apenas conhecimento. Lembra das provas mimeografadas? Aquele cheirinho inconfundível do álcool e as letras roxas impressas no papel fino? Muitos diziam que o cheiro da prova era o cheiro da infância. E havia também as aulas de canto orfeônico, onde toda a turma cantava o hino nacional com a mão no peito e a voz firme. Era uma época em que os valores eram ensinados junto com as letras e os números. O recreio era a pausa mais esperada, mas até ele tinha seu encanto, porque era o momento em que o aprendizado se misturava à vida real. O respeito, a amizade e o companheirismo nasciam ali, entre uma brincadeira e outra. O som do sino do recreio era o som da liberdade. Em segundos, o pátio se enchia de gritos, risadas e passos apressados. As meninas corriam para brincar de amarelinha, com o giz branco desenhando quadrados tortos no chão de cimento.
Os meninos iam direto para o campo de terra, onde uma bola de capotão ou até mesmo uma de meia fazia a festa. E quem lembra do elástico, do pega-pega, do esconde-esconde, da queimada, do carrinho de rolimã ou da corda pulada em dupla com música e risadas? Não havia brinquedos caros, mas havia imaginação de sobra. Um pedaço de pau virava espada, uma caixa de papelão virava nave espacial, e um simples peão podia rodar por horas, enquanto os amigos vibravam com cada disputa. Nos intervalos, as lancheiras se abriam como cofres de tesouros, sanduíches de mortadela, bolachas Maria e sucos naturais feitos em casa, bem antes dos refrigerantes dominarem tudo. Alguns trocavam lanches, outros dividiam, e sempre tinha aquele que levava um doce e acabava virando o mais popular do dia. O recreio também era tempo de conversar sobre os programas de TV da noite anterior. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Vila Sésamo, Os Trapalhões, ou de combinar o que fariam depois da aula. A vida parecia simples, e cada minuto de brincadeira tinha um sabor que hoje a gente sente falta, mesmo sem perceber. O pátio era o coração pulsante da infância. Ali se aprendia o valor da amizade, o gosto da vitória e a leveza de perder sorrindo. Ninguém pensava em celular, em curtidas ou em fotos. A lembrança vivia no instante, gravada apenas na memória e no coração. Quando o último sino tocava, o sol já começava a se inclinar no céu. Era hora de voltar para casa. As crianças saíam em grupos, rindo, empurrando-se de leve, dividindo histórias do dia como quem compartilha segredos. Alguns paravam na vendinha para comprar um doce de banana, um chiclete ping-pong com figurinha, ou um pirulito de melancia que coloria a língua. Outros iam direto para casa, onde o cheiro do almoço de vó já vinha da cozinha. As tardes eram longas. Depois da escola, ainda havia tempo para brincar na rua. E as ruas, sim, eram seguras. Os vizinhos se conheciam. Os portões ficavam abertos. E o som das crianças brincando fazia parte da rotina da cidade. Jogava-se taco, bolinha de gude, subia-se em árvore, soltava-se pipa. E às vezes, só deitar na calçada para olhar o céu já bastava. A infância era leve, viva, livre. O tempo parecia infinito. As férias pareciam durar uma eternidade e o amanhã não assustava. Talvez porque naquela época o presente bastava. As famílias se reuniam à noite para jantar juntas. A televisão era pequena, mas era o centro da casa. Assistir Fantástico ou Globinho era um evento, e quando a vinheta da TV encerrava a programação, sabíamos que era hora de dormir. O travesseiro era testemunha dos sonhos simples. Ser jogador de futebol, professora, astronauta, ou apenas crescer sem perder a pureza dos dias de escola. Hoje, ao olhar para trás, a gente percebe que aquela época nos ensinou mais do que imaginava. Nos ensinou a valorizar o tempo, a amizade, a simplicidade e a encontrar alegria nas pequenas coisas. A escola dos anos 70 não tinha tecnologia, mas tinha algo que talvez seja ainda mais valioso. Tinha alma. Era feita de gente, de olhares, de afeto, de professores que ensinavam com o coração, de amigos que viraram memórias eternas, de risadas que ecoam até hoje dentro da gente. E quando você fecha os olhos, consegue ouvir o som do sino, o barulho dos cadernos sendo fechados, a correria no pátio, o grito de "acabou o recreio". Esses sons são o que nos lembram quem fomos e quem ainda somos lá dentro, onde o tempo não apaga. Se alguma lembrança te fez sorrir,
Se alguma imagem te fez voltar no tempo, então deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que mais marcou a sua infância e compartilha este vídeo com alguém que também viveu esse tempo. Porque o passado só continua vivo quando a gente o recorda com amor. E aqui, no O Tempo de Ontem, a gente acredita que as boas lembranças nunca morrem.